Raça e nação. A formação dos Estados nacionais emergiu uma profunda reorganização da vida social, que englobou não somente aspectos políticos e econômicos, mas também a constituição das identidades. Novas formas de racionalidade da percepção do espaço-tempo tiveram de emergir a fim de que um mundo baseado no contrato e na troca mercantil pudesse nascer, dissolvendo e destruindo tradições e formas sociais vinculadas à lógica das sociedades pré-capitalistas. Mais detalhes sobre a relação entre o espaço político e a economia, vê Richer, Joachim Richer, Teoria Materialista do Estado, Rio de Janeiro, Riven, 2010, e o Processo Civilizador, uma História dos Costumes. Também A Natureza do Espaço, Técnica e Tempo, Razão e Emoção, editora Universidade de São Paulo. Nesse processo de formação dos Estados é que reside a importância da nacionalidade enquanto narrativa acerca dos laços culturais, orgânicos e característicos de um determinado povo, que se assenta sobre um determinado território e é governado por um poder centralizado. Não por acaso, a referência dos Estados modernos é acompanhada do adjetivo nacional. A identidade nacionalista é central para a construção de um discurso em torno da unidade de Estado, a partir de garantir um imaginário que remonte a uma origem, a uma identidade comum. Mais detalhes sobre a construção do nacionalismo, ver Hobsbawm. Nações e Nacionalismo, desde 1780. Programa Mito e Realidade. São Paulo, Paz, Terra, de 2013. A incorporação desse novo mundo depende do surgimento de novas identidades que se materializarão na língua, na religião, nas relações de parentesco, nos sentimentos, nos desejos e nos padrões estéticos. Tais elementos criam um imaginário social de uma unidade nacional de pertencimento cultural que vincula identidades individuais e coletivas, comunidade e Estado. É importante ressaltar que a nacionalidade não é um resultado apenas do espontaneísmo ou do acaso. Mecanismos e práticas institucionalizadas de poder, condicionadas por estruturas político-econômicas, atuam decisivamente na constituição da nacionalidade, como pode ser visto em mais detalhes na página 81 e 84, da Teoria Materialista do Estado, de Joachim Hirsch. O nacionalismo preenche as enormes fissuras da sociedade capitalista, afastando a percepção acerca dos conflitos de classe, de grupos e, em particular, da violência sistemática do processo produtivo. Mas isso não significa que o nacionalismo e seu derivado, o racismo, tenha sido concebido com a função de acobertar a violência econômica. Essa explicação funcionalista, ainda que parcialmente correta, seria bastante frágil diante dos contextos em que a ideologia da democracia racial ou o advento de discursos sobre pretensas sociedades pós-raciais, entre aspas, são afirmadas a todo momento, ou ainda em situações que conflitos de classe entre etnias ou grupos religiosos são abertamente deflagrados. A questão aqui, portanto, é também estabelecer na trilha que estamos construindo até o momento uma relação estrutural e histórica e não meramente funcional ou lógica entre a política, o Estado, economia e racismo. Nota do narrador. Olha que bacana esse próximo parágrafo. O nacionalismo é o solo sobre o qual os indivíduos e grupos humanos renascem como parte de um mesmo povo, no interior de um território, sobre o mesmo poder de soberania. Haverá a destruição, a dissolução e a incorporação de tradições, costumes e culturas regionais, e particulares que eventualmente entrarão em choque com o Estado-nação. Daí ser possível concluir que a nacionalidade, que se manifesta como orgulho nacional,
amor à pátria, espírito do povo, é resultado de práticas de poder e de dominação convertidas em discursos de normalização da divisão social e da violência praticada diretamente pelo Estado ou por determinados grupos sociais que agem com beneplácito estatal. A questão da delimitação territorial e da construção da nacionalidade merece particular atenção devido às implicações sobre o tema aqui tratado. O controle da população pelo Estado, que engloba o processo de formação de subjetividades adaptadas ao capitalismo, depende de um planejamento territorial que permita o controle e a vigilância da população. O controle da natalidade, a definição dos critérios de entrada e permanência no território, consoante a elementos de nacionalidade determinados pelo direito, a criação de guetos ou de reservas para certos grupos sociais, também definidos, direto ou indiretamente, segundo padrões étnicos, culturais ou religiosos, e o reconhecimento de condições jurídicas para o reconhecimento de territórios ou de propriedades coletivas segundo a identidade de um grupo, como quilombolas, indígenas, demonstram a exaustão como a nacionalidade e a dominação capitalista se apoiam em uma construção espaço-identitária, que pode ser vista na classificação racial, étnica, religiosa, sexual de indivíduos como estratégia de poder. Mais detalhes no livro de Paul Gilroy, O Atlântico Negro, editora São Paulo, página 19. Paul Gilroy nos ensina como a nação é constituída por uma ideologia de poder que se apoia em raça, gênero, para estabelecer hierarquias sociais. A reprodução de diferenças baseadas em raça e gênero depende do controle socioestatal sobre o corpo de mulheres. Os racismos que codificam a biologia em termos culturais têm sido facilmente introduzidos como novas variantes que circunscrevem o corpo numa ordem disciplinar e codificam a particularidade cultural em práticas corporais. As diferenças entre gêneros se tornam extremamente importantes nessa operação antipolítica, porque elas são o símbolo mais prominente da irresistível hierarquia natural que deve ser estabelecida no centro da vida diária. As forças nada sagradas da biopolítica nacionalista interferem nos corpos das mulheres, encarregadas da reprodução, da diferença étnica absoluta e da contaminação de linhagens de sangue específicas. A integridade da raça ou da nação, portanto, emerge como uma integridade da masculinidade. Na verdade, ela só pode ser uma nação coesa se a versão correta da hierarquia de gênero for instituída e reproduzida. A família é o eixo para essas operações tecnológicas. Ela conecta os homens e as mulheres, os garotos e as garotas, a comunidades mais amplas, a partir da qual elas devem se orientar se quiserem possuir uma pátria. Sobre isso, nota, essa aqui é uma nota do livro. Sobre isso, ver o filme Vênus Negra, de direção de... como é isso, meu Deus? Abdelatif Kechiche. Um filme belga-francês-tunisiano, da Imovision, de 2010. Tem 2 horas. Do mesmo modo que o nacionalismo cria regras de pertencimento dos indivíduos a uma dada formação social, atribuindo a eles ou reconhecendo a eles determinada identidade, pela mesma lógica também cria regras de exclusão. Tanto a classificação dos indivíduos quanto o ato de inclusão ou exclusão são operados em última instância pelo poder político. Para Achille Mbembe, no final do século XIX, a sociedade francesa teve que se preparar para que a lógica do nacional-colonialismo, em clara alusão ao nacional-socialismo, pudesse naturalizar as atrocidades do colonialismo francês. Formado por instituições ligadas ao Estado, bem como setores influentes da sociedade francesa,
O nacional-colonialismo visava normalizar o tema da diferença social na cultura de massa. Exemplo, através do estabelecimento de instituições como museu de jardins zoológicos de seres humanos, publicidade, literatura, artes, construção de arquivos, constituições de arquivos, disseminações de narrativas fantásticas reportadas pela imprensa popular e realizações de explorações internacionais. Mais detalhes no livro de Achille Mbembe, Crítica da Razão Negra, página 114. Portanto, foi entre aspas, um projeto nacional a produção de um discurso sobre o outro, né? Tornando racional e emocionalmente aceitável a conquista e a destruição daqueles com os quais não se compartilha a mesma identidade. Olha, é tão forte que eu vou... Nota do narrador, né? Que eu vou ler de novo. Portanto, foi um projeto nacional, entre aspas, a produção de um discurso sobre o outro, tornando racional e emocionalmente aceitável a conquista e a destruição daqueles com os quais não se compartilha da mesma identidade. A relação entre raça, racismo e nacionalidade é ressignificada por Paul Gilroy em O Atlântico Negro. Para o autor, raça e racismo não são termos compreensíveis nos limites nacionais ou regionais. Da mesma forma, a ideia de modernidade não se reduz à racionalidade iluminista europeia. Raça e racismo são produtos do intercâmbio e do fluxo internacional de pessoas, de mercadorias e de ideias, que engloba necessariamente uma dimensão afrodiaspórica. Assim, o que chamamos de modernidade não se esgota na racionalidade iluminista europeia, no estado impessoal e nas trocas mercantis. A modernidade é composta pelo tráfico, pela escravização, pela escravidão, pelo colonialismo, pelas ideias racistas, mas também pelas práticas de resistência, né? E pelas ideias antirracistas formuladas por intelectuais negros e indígenas. A compreensão do mundo contemporâneo está ligada à compreensão da diáspora africana, ou seja, do modo em que a África se espalhou pelo mundo. De tal sorte que no Brasil a compreensão do racismo e a possível configuração de estratégias de luta antirracista depende de um olhar para a América, para a África e para a formação de fluxo de pessoas e ideias em âmbito internacional. Como pode ser visto em mais detalhes em Crítica da Razão Negra, de Achille Mbembe. Nota do narrador. Essa questão que ele colocou é bem interessante, né? Porque ela não, como ele mesmo diz, né? Ela não se limita exclusivamente ao racismo contra o negro, né? A gente vê aqui hoje no Brasil uma coisa que não existia. Seria um absurdo 20 anos atrás, né? Com a Venezuela com um PIB, enfim, com uma renda per capita maior que o Brasil. E hoje a gente discrimina venezuelano, né? Porque a questão social, né? O jeito que está o país naquele momento e como o venezuelano chega aqui, né? Como um estrangeiro, como pobre, como algo inferior, acaba criando o preconceito, acaba criando a discriminação. Esse mesmo fenômeno aconteceu também em outros locais, né? Com a chegada de irlandeses, né, nos Estados Unidos, com japoneses também no Sudeste, embora hoje, né, não se tenha um preconceito tão forte assim contra asiáticos, né? A gente começa agora a ver um preconceito contra asiáticos nos Estados Unidos, no Brasil, né? Somado o caso do coronavírus e também as condições que muitos asiáticos vêm para cá. Enfim, fim da nota do narrador. A fim de tratar a formação das identidades do mundo relacional e histórico, Leila Gonçalves utiliza-se da categoria amefricanidade. Isso, da categoria amefricanidade. A autora explica a importância do termo para a compreensão dos elementos que unificam as experiências dos povos da América. Seu valor metodológico, ao meu ver, está no fato de permitir a possibilidade de resgatar uma unidade específica, historicamente forjada no interior de diferentes sociedades
que se formam numa determinada parte do mundo. Portanto, a Méfrica, enquanto sistema etnogeográfico de referência, é uma criação de nossos antepassados no continente em que vivemos, inspirados em modelos africanos. Por conseguinte, o termo amefricanos ou amefricanas designa toda uma descendência, não só de africanos trazidos pelos tráficos negreiros, como daqueles que chegaram à América muito antes de Colombo. Ontem, como hoje, amefricanos oriundos dos mais diferentes países têm desempenhado um papel crucial na elaboração dessa amefricanidade, que identifica na diáspora uma experiência histórica comum que exige ser devidamente conhecida e cuidadosamente pesquisada. Embora pertençamos a diferentes sociedades do continente, sabemos o que o sistema de dominação é o mesmo em todas elas, ou seja, o racismo, essa elaboração fria e extrema do modelo ariano da explicação, cuja presença é uma constante em todos os níveis de pensamento, assim como parte e parcela das demais diferentes instituições dessas sociedades. Nota: as novas identidades históricas, produzidas sobre uma ideia de raça, foram associadas à natureza dos papéis e lugares na nova estrutura global do controle do trabalho. Assim, ambos os elementos, raça e divisão do trabalho, foram estruturalmente associados e foram se reforçando mutuamente, apesar de nenhum dos dois era necessariamente dependente do outro para existir ou para se transformar. Desse modo, se impôs uma sistemática divisão racial do trabalho. Na área hispânica, a coroa de Castela logo decidiu pelo fim da escravidão dos índios, para impedir o seu total extermínio. Assim, foram confinados na estrutura da servidão. Aos que viviam em suas comunidades, foi-lhes permitida a prática de sua reciprocidade, isso é, o intercâmbio de força de trabalho e o trabalho sem mercado, como uma forma de reproduzir sua força de trabalho como servos. Em alguns casos, a nobreza indígena, uma reduzida minoria, foi eximida da servidão e recebeu um tratamento especial, devido aos papéis como intermediário com a raça dominante. Ele também foi permitido participar de alguns ofícios nos quais eram empregados espanhóis, que não pertenciam à nobreza. Por outro lado, os negros foram reduzidos à escravidão. Fim da nota. Citação do livro Colonialidade do Poder, Eurocentrismo e América Latina, Buenos Aires, de Aníbal Quijano. Aníbal Quijano fala de como foi estabelecida uma divisão racial do trabalho no contexto da colonização latino-americana. Fim da nota. A divisão racial do trabalho pode ainda ser amplamente constatada nas sociedades contemporâneas, pois mesmo em países onde o racismo não é abertamente praticado pelo Estado, ou em que há leis antirracistas, indivíduos pertencentes a grupos minoritários recebem salários menores e estão mais expostos a trabalhos insalubres ou precarizados. Nota: pesquisa do DIEESE do ano de 2004 constata que um trabalhador terceirizado chega a ganhar 24% a menos que um trabalhador não terceirizado. No caso dos trabalhadores do setor bancário, o salário do terceirizado pode corresponder a 1/3 do que recebe um trabalhador não terceirizado. Se adicionando a isso o fato de que o terceirizado não receberá benefícios como participação nos lucros, auxílio creche, plano de saúde e também não terá jornada de 6 horas. A terceirização e desenvolvimento, uma conta que não fecha. Dossiê acerca do impacto da terceirização sobre trabalhadores e propostas para garantir a igualdade dos direitos. São Paulo, DIEESE, CUT, 2014. Somam-se a esses dados os levantamentos por pesquisas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA,
de 2011, que constatou que mulheres negras constituem grande maioria das trabalhadoras domésticas remuneradas, e ainda assim recebem salários mais baixos e estão submetidas a piores condições de trabalho em comparação com mulheres brancas que realizam o mesmo trabalho remunerado. Como pode ser visto no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, Retrato das Desigualdades Gênero-Raça de 2011. Fim da nota. Nota do narrador. Eu dei um pulo na nota, né? A gente dizia um pouco do assunto. Vou voltar um pouco aqui. Fim da nota do narrador. A divisão racial do trabalho pode ainda ser amplamente constatada nas sociedades contemporâneas, pois mesmo em países onde o racismo não é abertamente praticado pelo Estado, ou em que há leis antirracistas, indivíduos pertencentes a grupos minoritários recebem salários menores e estão expostos a trabalhos insalubres ou precarizados. Da mesma forma, o racismo foi e continua sendo elemento constitutivo da nacionalidade brasileira. Demonstra isso o fato de que o chamado pensamento social brasileiro, paradoxalmente, pouco estudado no Brasil, faz da questão da raça um tema essencial. Três questões mobilizam decisivamente a intelectualidade brasileira desde o século XIX e resumem o cerne do pensamento social sobre a formação da nação e da economia brasileira. 1. O que seria o Brasil após a independência de Portugal? 2. O que seria o Brasil com o fim do Império? 3. O que seria o Brasil com o fim da escravidão? Podemos afirmar que o pensamento social brasileiro, em seus mais diversos matizes ideológicos, se ocupou da questão racial, direta ou indiretamente. De fato, é uma questão crucial pensar em como uma nação pode se constituir em um país de profundas desigualdades, atravessado por um estigma de 388 anos de escravidão. O que é curioso notar é que os projetos nacionais do Brasil, desde a sua implantação na Primeira República, caminharam no sentido de institucionalizar o racismo, tornando ele parte do imaginário nacional. Ou seja, o Brasil é um típico exemplo de como o racismo se converte em tecnologia de poder e modo a internalizar as contradições. No livro O Espetáculo das Raças, de Lilia Schwartz, ele nos mostra, tal como Mbembe fez com a França, a importância das instituições estatais, no caso, as faculdades de Direito do Recife e de São Paulo, a Faculdade de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro, o Museu de História Natural do Pará, para a disseminação, da ideologia do racismo científico no contexto da República Velha. A partir de 1930, a necessidade de unificação nacional e a formação do mercado interno, em virtude do processo de industrialização, dão origem a toda uma dinâmica institucional para a produção do discurso da democracia racial, em que a desigualdade racial, que se reflete no plano econômico, é transformada em diversidade cultural e, portanto, tornada parte da paisagem nacional. Nota. Sobre esse tema, ver Dubois em Black Reconstruction in America, a essay toward a history of the part which black folk played in attempt to reconstruct democracy in America, Oxford, entre 1860 e 1880. Harper, de 2014. O mesmo se deu nos processos de unificação nacional nos Estados Unidos e na África do Sul. A unidade nacional foi constituída com o racismo e não apesar dele. Nos Estados Unidos, a unidade nacional ocorreu tendo a segregação racial como condição de convivência pacífica entre os estados do Sul e do Norte, depois da Guerra Civil e do período da Reconstrução. Nota. Para uma comparação entre Estados Unidos, África do Sul e Brasil, no que se refere aos processos de formação nacional e à questão racial, ver Anthony Marks.
Making Race and Nation, a Comparison of United States, South Africa and Brazil. Cambridge, Cambridge University Press, de 1998. A reconstrução dos Estados Unidos pós-Guerra Civil foi feita sobre um sistema de leis segregacionistas, conhecido como Jim Crow. Já na África do Sul, a unidade contraditória que caracteriza toda a nação também se valeu da incorporação e institucionalização da segregação racial contra a maioria negra da população e um regime jurídico conhecido como apartheid. Uma mistura macabra de práticas colonialistas escravistas com o nazismo que vigorou até os anos 90. Por fim, há que ressalvar que, especialmente nos países latino-americanos, africanos e asiáticos, o nacionalismo nem sempre se converteu em práticas colonialistas, mas na afirmação de uma nacionalidade que se tornou base cultural e ideológica para a resistência anticolonialista e para as lutas por independência política e econômica. Sobre as mais diversas formas e contextos históricos, a reivindicação da cultura indígena na forma do pan-indigenismo foi e ainda é crucial na política latino-americana. Do mesmo modo, o panafricanismo desempenha função primordial na constituição do imaginário de resistência, não apenas em África, mas em todos os países da diáspora africana. E o panarabismo nos países de comunidade e cultura árabe, também um exemplo de luta antirracista e de resistência anticolonial.